Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu Scan, o seu Hub Analítico, o seu Hub Regulatório. E atendendo a muitos pedidos que chegaram, vamos falar aqui de cromatografia na prática, em especial transferência de método, pureza de pico. E comigo está aqui o Miller, seja muito bem-vindo. Mas antes disso, produção, roda a vinheta! Seja muito bem-vindo aqui ao Protonection. Eu sou o Lucas Maciel, entusiasta e fundador deste canal. Comigo, mais uma vez, o Miller. De onde mesmo, Miller? Do Cromatografando. O pessoal pediu, eu voltei, né, Lucas? Fiquei sabendo aí que teve várias perguntas, dúvidas do outro episódio que a gente gravou. Aliás, né, já fica o convite aí. Quem não assistiu tá perdendo bastante coisa. Vou deixar o card aqui do episódio. Se você é a primeira vez aqui no Protonection, eu vou deixar o card aqui do episódio que a gente está fazendo referência e já aproveito para falar. Não está inscrito? Se inscreve aqui no Protonection e ativa as notificações, ativa o sininho aqui, porque aí me ajuda a ajudar o YouTube a divulgar mais sobre este conteúdo e ajudar outras pessoas que também estão passando pelas mesmas dores que você. Mas vamos lá então, Miller. A gente tinha falado nesse episódio sobre uma contextualização aí da cromatografia, o que é a cromatografia. A gente falou fator de seletividade, fator de retenção, cálculo de volume morto. A gente foi criando ali uma base, né? Falamos até do desenvolvimento de método, né? Um racional mais teórico ali de como fazer Como que isso. se inicia, então, um desenvolvimento de uma metodologia analítica. Isso. A gente foi ali estruturando e, ao final, a gente deixou um espaço ali para algumas dúvidas e realmente chegaram aqui perguntando sobre a questão de transferência de métodos. Isso acontece, é mais comum do que se imagina. Eu tinha alertado, se eu me lembro bem, eu tinha avisado no final do episódio sobre isso, hein? Pois é, transferência de método é um problemão aí que os analistas encontram hoje em dia, infelizmente ainda lidam com isso. Por quê? Porque é comum, né? Aliás, o que é transferência de método, né? Vamos lá, por partes e pelo começo. Nada mais é do que a gente pegar um método que já foi desenvolvido em um equipamento, um dado cromatógrafo, e colocar ele para rodar, para funcionar ali em outro cromatógrafo diferente. Exemplo clássico, se a gente pegar um método farmacopeia, familiar para todo mundo aqui, né? O método da farmacopeia tem as monografias dela lá e tem um desenvolvimento, tem um método que foi desenvolvido com certas condições, inclusive algumas monografias citam tempos de retenção e afins. E aí o pessoal pega, põe exatamente aquele método ipsiliteris, como diz, né? No software ali que usa, no equipamento que usa e não tem o mesmo resultado. De quem é a culpa? Então, sempre é do analista, né? A gente sabe que é sempre do analista. Não, brincadeira, pessoal. Então, isso é uma transferência de método. É a gente pegar um método de que foi desenvolvido em um equipamento e levar para um segundo ou terceiro, quartos e afins equipamentos. Acontece muito. Isso é o que o pessoal mais me pergunta no cromatografando, né? E sempre vem uma frasezinha que é a seguinte: mas lá no P&D validou, lá funciona. Eu estou aqui no CQ e a hora que eu coloco aqui não dá. E aí estão falando que o problema sou eu, né? Sou eu de fato, o que eu posso fazer para mexer? Então calma lá que a gente vai conversar sobre tudo isso. A gente está aqui para isso, então vamos lá. Para isso, mas é isso aí. Transferência de método é de um equipamento para outro, tá? Depois que você já desenvolveu, aí você quer rodar em mais de um sistema, tem que transferir o método. Ou seja, tem dica, tem coisa aí pra gente conversar sobre isso. E não só isso, né? Eu vi que tinha mais dúvidas aí. Não, chegou aqui pra gente falar de pureza de pico, como que se define, falar de pureza cromatográfica, enfim, a gente vai derivando aqui. Isso é legal. Recebo direto pergunta de pureza de pico. A partir do que você for me respondendo e for trazendo, aqui a imaginação é fértil. A gente vai começando e para dar continuidade nessa transferência de método. Nesses treinamentos, então, Miller, que você ministra, qual é a dificuldade ou quais as dificuldades você mais encontra ou quais são as dúvidas que mais chegam para você com relação a essa questão de transferência de método? Primeira pergunta. E segundo, pensando já na prática, como é que funciona uma transferência? Não sei se pode se falar assim, o que faz para que tenha sucesso nessa transferência? Dá para falar dessa forma assim. Bom, o que é mais comum a gente encontrar? Dentro da transferência de método,
Basicamente, a gente tem 2 problemas, e só 2, que variação... Então não vai dizer que é um e o resto, né? Não vai me derivar problemas. Não, são só 2. É variação do tempo de retenção em relação ao método original, a referência original, quaisquer que sejam, né? Pode ser do seu próprio laboratório, do outro equipamento ou de uma referência. Então, ou você vai ter problema com o tempo de retenção, então, era para dar 6 minutos e meio, no meu está dando 7, 8 e meio, sei lá, que seja. E o segundo problema, que aí tem uma pegadinha que está escondido, um problema aí, que o pessoal acha que é problema de resolução. Que no método original estão os picos separados, no meu método, neste equipamento, não está. Não é problema de resolução. Por que não é problema de resolução? Problema de resolução a gente resolve de outra forma. Que, retomando o episódio anterior que a gente conversou bastante sobre isso, a gente tem que trabalhar fator de separação, principalmente a seletividade ou talvez o número de pratos ali. Não é isso que está acontecendo, você não tem problema disso. Tá? O que você tem problema é formato do pico, por consequência te perde resolução. Então você tem alargamento do pico. Resolver alargamento de pico é diferente de resolver problema de resolução. Tá? Quer dizer, depende, se atirar numa coisa, talvez você acerte a outra. Mas aí já entra o que eu sempre falo, cromatografia não é intuição, nada de tentativa e erro. Tá? Então é muito importante definir isso primeiro. Então, eu tive problema de variação de tempo de retenção? Sim. Tive problema de perda de resolução por conta do formato do pico? Sim. Pode acontecer as duas coisas juntas ou pode acontecer uma coisa ou outra. Então, esse é o maior problema que a gente encontra. Então, os analistas ali, né, quando vão transferir um método ou colocar um método em outro equipamento para rodar, vão se deparar com isso. E aí, como é que a gente vai resolver? Que aí entra na segunda pergunta. Vamos lá que eu estou interessado. Como que a gente vai fazer? Existem também 2 formas de resolução. Ou a gente vai alterar um método para compensar esse problema. Então, ou seja, estou com um problema de tempo de retenção. Então, o que eu posso mexer no meu método para conseguir resolver esse problema de tempo de retenção? E o segundo caso é alteração no próprio equipamento. Tá? Que aí a gente entra em toda a conversa sobre uma transferência de método. O primeiro caso normalmente não é aceito. Por que não é aceito? Porque se você está copiando o seu método de uma referência, é porque você precisa seguir aquele método à risca. E normalmente esse método está validado ou ele não pode ser alterado. Tá? E aí a gente tem um problemão para resolver, porque sobrou só o equipamento. Né? Então, eu não posso fazer alterações. Porque se a gente tivesse, por exemplo, um método que deu variação no tempo de retenção, como é que eu acerto o tempo de retenção? Basta alterar o fluxo. Cuidado com o método em gradiente. Mas dá para mexer em pequena escala no fluxo sem ter grandes problemas. Está tudo resolvido. Se durante a validação foi testado na robustez uma faixa de fluxo que te atende, que consegue consertar o problema do tempo de retenção, está tudo certo. Agora, se eu tive problema com formato de pico, não é alterando o fluxo que você vai resolver. Você vai ter que mexer na composição da fase móvel. Então, vou poder alterar uns 2, 3% da fase móvel. Se foi previsto na robustez, ainda está ok. Não foi. Não posso mexer nada no meu método. Então, por que o método original não está sendo igual ao segundo? Onde que está o erro? Onde está? Na verdade, não é nem o erro. Não é nenhum problema. É que gerou um problema. A gente tem a diferença do equipamento. Entre equipamentos, a gente tem diferença entre eles. Tá? E é aí que mora a transferência do método. É saber encontrar essa diferença entre os equipamentos e o mais complicado. Por que é complicado? Porque às vezes envolve peça, envolve uma alteração no equipamento que não está disponível ali no momento. E aí partir para isso. O que eu vou alterar, o que eu vou fazer, enfim. A gente vai conversando ainda sobre esse assunto aqui. Tem você mesmo, com alguma metodologia sua ou em atendimento a algum cliente, tem algum
caso assim histórico, algo que te marcou? Ah, sempre tem, né? Sempre. Eu vi que Nossa, sempre tem. Não, é porque a gente está falando dessa parte de transferência de métodos, tem um caso que fica na minha cabeça ali, ó. Você dorme e fica buzinando aqui ainda. Assim como no outro episódio eu tinha comentado também de um caso de desenvolvimento de método que me tirou o sono lá e deu trabalho, de transferência de método também tem. Foi um caso emblemático, assim, porque eu tinha acabado de ser promovido para químico de aplicações na época. Bichão, prova agora, vai lá. Se vira, né? Você não é o químico não foi promovido? de aplicação. Vai lá. Né? Eu não ganhei mais, só ganhei mais trabalho, né? O salário continuou o mesmo, é o básico, né? De todo lugar. Enfim. E aí aconteceu, eu trabalhava numa empresa que vendia equipamento, né? Vendia cromatógrafo em si, equipamento analítico, mas bem focado em GC e HPLC. E foi feita uma venda numa indústria farmacêutica para substituir 3 equipamentos antigos de uma marca lá para trocar por essa outra marca que eu trabalhava. Ou seja, já eram equipamentos de marcas diferentes. Sem ter esse problema das marcas diferentes, a gente tinha um problema maior ainda. Eu tive um problema maior ainda, que era a idade dos equipamentos. Então, a gente estava trocando equipamentos aí com no mínimo 15 anos de diferença entre um e outro. Então, espera-se o quê? Tecnologias diferentes, etc, etc, etc. Bom, aí foi lá o Miller para fazer, né, coube a transferência dos métodos. Foi vendido esse trabalho. Foi prometido que alguém, iria colocar esses métodos para funcionar sem ter que validar. Então, a gente está falando de indústria farmacêutica, eles queriam transferir de um equipamento para o outro, e você não pode alterar o método. Porque se você alterar o método, você tem que fazer revalidação. E quem trabalha em indústria farmacêutica sabe que não é só ir lá e alterar o protocolo e o relatório de validação. Tem que submeter tudo para a Anvisa, tem todo um problema aí documental, vamos dizer assim, que sai da esfera analítica em si, né? Enfim. E aí não podia mexer uma vírgula no método. Sobrou o quê? Mexer no equipamento. De novo, foi uma das vezes que eu consegui aprender muito com essa oportunidade. Eu fiquei uns 3 meses lá na empresa, eu já estava quase funcionário deles, né? Já sabia caminho do refeitório. Na época tinha que entrar acompanhado, então alguém tinha que ir lá na portaria me buscar. Depois das 2, 3 primeiras semanas eu já estava entrando sozinho, tá? E já ia direto lá, já sabia onde eu tinha que ir, estava quase batendo ponto lá já na empresa. Mas, enfim, até participar do treinamento da brigada de incêndio eu participei. Olha lá, de tanto tempo que eu fiquei lá dentro. Enfim, aí foi o desafio. O que eu tive que fazer? Eu tive que alterar o equipamento novo para ficar o mais parecido com o equipamento antigo. E aí, neste caso que eu estou contando, a gente já pode entrar um pouquinho mais a fundo na questão de transferência de método. O porquê que dá diferença entre equipamentos? Porque os volumes dos equipamentos são diferentes. Não é o volume de tamanho dele, que um é maior e o outro menor. É o volume por onde passa a fase móvel, né? E tem não sei se eu posso chamar de segredo, porque está aí, né? Mas é uma coisa que o pessoal não enxerga muito e eu costumo dar de dica também, que é o seguinte: quem que faz o gradiente num equipamento? Isso, só retrocedendo um pouco, eu falo muito no Cromatografando que o cromatografista completo não pode só saber teoria, que eu chamo de separação. A gente tem o conceito do SET, que é separação, equipamento e troubleshooting. Eu falo que um bom cromatografista tem que saber separação, que é a teoria, conhecer do seu equipamento para poder realizar o troubleshooting, que a gente faz o tripé, que vai conseguir firmar esse analista aí como sendo cromatografista e não mais analista. Né? Por que eu estou falando isso? Porque é importante conhecer o equipamento. Então, retomando aqui, quem que faz o gradiente num equipamento no cromatógrafo? Até aproveitando, se quiser me ajudar em responder para o pessoal aí, né? Quando a gente vai lá... Vamos lá, quem pergunta aqui sou eu, Miller. Não, quando você vai lá, você digita lá no software lá que você quer 30% de uma coisa, 40% de outra. Quem que gera essa proporção para você lá no equipamento? É a bomba. Né? Ela vai ter, seja ela quaternária, binária, não vem ao caso, mas as bombas ou a bomba é que vai fazer a proporção e o gradiente. Então, quem gera o gradiente é a bomba. Só que quem que faz a separação de fato? Onde ocorre a separação cromatográfica? Onde ocorre essa separação, Sr. Miller? Então, a gente discutiu no episódio passado bastante sobre isso. Né? Então, eu falei que a bomba vai
fazer o gradiente, mas de fato aonde ocorre essa separação? Dentro da coluna. A coluna cromatográfica faz a separação, né, ou promove a separação em parceria ali com a fase móvel. E onde está a coluna? Na bomba? Não. Então, tudo que tem entre a bomba e a coluna tem importância ou altera como um método se comporta. Por exemplo, vamos pensar num simples exemplo aqui. Entre a bomba e a coluna, eu tenho um injetor. Sim. E não existe um modelo de injetor, existem vários modelos de injetor. E na pior das hipóteses, pode ter na melhor das hipóteses, vamos dizer assim, pode ter um equipamento que está com um loop de 25 microlitros para fazer a injeção de até 25. E um equipamento exatamente igual àquele lá, mesmo modelo, mesma marca, porém ele foi colocado um loop de 100 microlitros. Vamos pôr 250 para ficar... Ajudar no raciocínio. No raciocínio. Ou seja, a fase móvel vai sair da sua bomba, atravessar esse injetor e chegar na coluna. Só que ela tem que passar pelo loop para arrastar a amostra para chegar até na coluna. Quando você faz a injeção, a fase móvel do sistema 1 passa por um loop de 25 microlitros. No sistema 2, passa por um loop de 250 microlitros. Ou seja, a sua fase móvel não chegou ao mesmo tempo lá na sua coluna. Pensa isso na formação de um gradiente, que é quando a bomba está toda hora alterando a composição da fase móvel. Então, quem faz o gradiente não é quem faz a separação. Tudo que tiver de diferente entre um equipamento e outro neste meio de caminho vai provocar diferença no seu método. É o que a gente chama de dual volume. É o volume morto do equipamento. Não confundir, porque no outro episódio, que eu lembro bem, a gente falou de volume morto de coluna. Nesse a gente está falando de volume morto de equipamento. Então, uma bomba que está com uma tubulação maior, com um injetor que tem tubulações ali maiores, caminhos mais longos, até chegar na coluna tem um volume morto maior. Por exemplo, uma bomba ela não tem só tubulação, ela tem o famoso mixer, que é para poder misturar a fase móvel. Esse mixer tem um volume. Só para você ter uma ideia, tem equipamentos antigos que tem mixer de 1,5 ml. Olha aí. Hoje, as bombas mais modernas têm mixer na ordem de 200 a 400, 200 a 500 microlitros ali. Né? Olha a diferença. Aí vamos voltar para o meu problema lá? Vamos lá. Lembra que eu falei que um equipamento era antigo? Então, ele tinha esses mixers aí de 1.000 e tantos microlitros. Era litro? Ah. Microlitros. E eu estava com um sistema novo que tinha mixer de 140 microlitros. Então, o que eu precisei fazer? Eu precisei piorar o equipamento novo para equalizar. Fazer um downgrade, né? É. Se fosse um método só, estava tudo tranquilo. O problema é que eram vários métodos. Então, teve método que só foi colocado de um equipamento no outro, funcionou de boa. Mas teve método que não funcionou. E eu estou citando aqui a questão do dual volume, que é o volume morto. Isso aqui é super importante para método por gradiente. Método isocrático, que você não altera a composição da fase móvel, tanto faz. Além disso, a gente tem as tubulações pré e pós-coluna, ou seja, a tubulação que sai do injetor até a entrada da coluna. Pensa, é um caminho que tem que seguir. Se eu tenho uma tubulação muito grande, o injetor faz o processo de injeção e dá o start. Só que até a substância chegar na sua coluna para começar a separar, já aumentou um pouco o tempo de retenção dela. Sim. Se eu tenho uma tubulação mais curta, tempo de retenção mais curto. Lembra dos dois casos que eu falei? Alteração de tempo de retenção. Porque eu tenho uma tubulação maior ou menor. A mesma coisa para sair, porque quem detecta não é a coluna, é o detector. Então, sair da coluna e chegar no detector também demora. Aí você pega, isso é comum em universidade, né? Aqueles equipamentos que tem 2, 3 detectores lá, aí você está usando o último detector da linha, né? E aí você vai colocar o método para rodar no outro sistema do outro laboratório, ou porque está ocupado aquele que você estava mexendo, vai no do laboratório vizinho, aí só tem um detector. Aí os tempos de retenção que estava de um jeito num equipamento... Por que mudou, será, hein? Nossa, o que aconteceu? Esse equipamento é pior. Eu fiz tudo certo, eu filtrei. O problema é sempre do equipamento. O equipamento que é a coluna. A coluna está com problema. Mas não, era a diferença entre equipamentos. Então, basicamente, a gente tem problema de volume de equipamento, volume morto, as tubulações, que a gente ainda acaba incluindo aí, que é o pré- e pós-column volume. A gente pode ter problema de aquecimento da fase móvel. A gente pode ter equipamento que tem pré-heater. Né? Tem equipamento que não tem pré-heater. A gente pode ter o que mais ali que influencia? O jeito de aquecer a coluna.
A cromatografia é tão... Eu falo que ela é tão maravilhosa, mas o pessoal vê ela como tão complexa e crítica, né? Mas, na verdade, se você aquece a coluna... Quem trabalha com cromatografia aí já deve ter visto aqueles fornos que você tem que encostar a coluna numa chapinha metálica. Eles trabalham com o ar parado lá dentro do forno. Então, primeiro aquece o metal aquece a coluna, o ar se aquece e entra em equilíbrio. Tem equipamento, modelo de equipamento, que tem uma circulaçãozinha de ar lá dentro. E aí você circular ar na coluna, você choca o ar com a coluna, você troca calor de uma forma completamente diferente do ar parado. E isso implica... Tem impacto. Então, dentro de uma própria marca, por exemplo, você pode ter modelos de forno que a gente chama de forced air, e modelos de forno que é conhecido na cromatografia como still air, que é ar parado. Tá? Ou o de contato, né? Que eles falam que tem que ter o contact, né? Que é encostar mesmo a coluna em alguma superfície trocadora de calor. Então, a gente tem esses dois modelos. Tem uma marca no mercado, de novo, não vamos citar marcas. Discussão científica, sem patrocínio. Estamos no mérito do problema e não da marca em si. E não é um problema, aliás, isso é só a diferença. Tem uma dada marca no mercado que 90% dos equipamentos dela são vendidos e forçados a serem vendidos com o forno do modo still air, que eles só trabalham com isso. Eles têm o forced air? Tem, mas eles não costumam vender por conta de custo. Mas tem uma outra marca no mercado que também só trabalha com forced air. E aí, a hora que você desenvolve o método em um sistema e passa para o outro, já não bate mais. Então, olha só, a transferência de método, ela tem ali muitas nuances. Na verdade, tem 5 cavaleiros do apocalipse aí na transferência de método. Tem mais coisa ainda. Que é o volume morto do sistema, o dual volume, pré-column volume, pós-column volume, pré-heater e modo de aquecimento do forno, né? Então, a gente tem esses 5 pontos que vão ter esse impacto na transferência. Isso. Então, assim, não é... mas é só uma transferência. Não é simplesmente só uma transferência. Tem várias variáveis envolvidas, tem muita coisa envolvida aí. As tubulações, como você já trouxe, que vão impactar. Então, não é simplesmente... chama o analista para ele resolver ou compra outro equipamento. Não, redigiu errado. Então... por uma questão de temperatura, como você bem mencionou, a partir de uma variável, olhando a temperatura, o modo desse aquecimento, olha o impacto que não vai ter. Já influencia. A gente pode até aprofundar nisso daqui, porque é uma coisa que o pessoal não está acostumado a falar. Por que altera? Né? Por que um método com forced air é diferente de um com still air, né? Com ar parado e ar circulado? Eu falo que a gente já, de novo, não está mais no ensino médio, né? A gente já cresceu, a gente já passou... Emancipou, né? Enfim, a gente está na vida real. E por que eu falo que a gente não está no ensino médio? O que a gente aprendeu no ensino médio? Desprezar atrito e considerar a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Não é assim. Não dá mais para desprezar atrito. Por que não dá? Pessoal, de novo, vocês são gente grande, agora já dá para ter essa conversa. Fase móvel passando por dentro da coluna, eu tenho um líquido com uma viscosidade razoável passando por um sólido que está parado. Eu vou ter atrito do sólido com a fase móvel. Atrito gera o quê? Calor. Então, o forno que é do modo still air, que o ar é parado, o atrito a fase móvel gera atrito dentro da coluna, e esse calor, como a troca de calor é lenta, dá tempo desse atrito aquecer o interior da coluna. Então, o que acontece? Se você seta, vamos pôr aí sua coluna a 40 graus, o interior dela vai estar a 40, mais o efeito do atrito. Então, a gente está falando em 45, 46 graus dentro da coluna. No equipamento do forced air, a gente tem o ar colidindo com a parede da coluna, então ele troca calor muito mais rápido. Então, o atrito vai aquecer a coluna, só que eu tenho uma troca mais rápida. Então, em vez de ficar 45, 46 graus, a gente vai ficar 41, 42. Poxa, eu estou falando aí de 3, 4 graus de diferença. E o que vai acontecer isso?
tempo de retenção. Então, equipamentos que têm o forno no jeito com ar parado, eles tendem a ter tempos de retenção menores quando comparados com equipamentos que têm circulação forçada de ar. Isso é ruim? Não. Para um desenvolvimento de método, jamais. Não tem melhor ou pior. Tá? O force de ar é melhor que o still air. Não. Na verdade, você vai tomar caminhos ali diferentes, né, etc., para desenvolver o método. O problema acontece quando você troca o método para equipamentos que têm o forno diferente. E como é que eu resolvo isso? Né? Acho que a pergunta mais básica é como é que eu resolvo? Da via do equipamento não tem o que ser feito. Né? Como é que você vai... O equipamento só funciona com força de ar. Não tem como você deixar still air. Então, como é que eu resolvo isso? Na verdade, isso é um problema que vem lá do desenvolvimento. Na robustez, deveria ter sido testado temperaturas diferentes. Pelo menos uns 5 graus aí para cima e para baixo da temperatura alvo. Por quê? Porque a hora que você vai para o equipamento, vamos supor que você fez num força de ar, que a sua temperatura é mais baixa dentro da coluna em relação ao still. Você transfere o método, você vai ter tempos de retenção menores. Como é que você compensa isso? Diminuindo a temperatura. Então, se você setou a temperatura em 40 graus, seu método foi desenvolvido em 40, no still air, você baixa para 35. Só que se você não fez isso na robustez, adeus, você não pode mexer. Não garante, né? Não garante. Então, não tem. Então, o que acontece? A robustez dentro da validação, o pessoal precisa entender que não é uma receita de bolo, que você vai lá e varia mais ou menos 2 graus, mais ou menos 0,1 ml. Tem que ser variado método a método. Tem método que você variar 10 graus na temperatura do método, não vai mudar um A, né? Uma vírgula no tempo de retenção. Vai mudar uma vírgula ou outra, mas sim, não vai ter uma mudança drástica em tempo de retenção. Agora, tem método que você variar 4 graus, 5 graus, às vezes deforma o pico. É o suficiente. Por quê? Porque você altera grau de ionização. A gente interações das mais isso, diversas. Miller, é uma discussão que eu me envolvo particularmente, e aí eu chamo até a responsabilidade para nós dois, avaliando não só parâmetro por parâmetro da validação, mas pegando o conjunto aí, a cromatografia, a espectrometria de massas. A gente tem que entender o que está fazendo ali, não simplesmente porque alguém mandou fazer. Então, no caso clássico, robustez. Por que você está variando temperatura? Exato. Olha que eu nem cheguei no massas ainda. Não, exato. Esse é o ponto. Por que eu estou variando a temperatura? E por que só 2? Eu não posso 3, 4? Exato. Por exemplo, uma pergunta que chega muito para mim... Assim, eu não vou entrar tanto em detalhes, tá? Mas relacionado ao massas. Lucas, quantos parâmetros eu avalio numa robustez, numa metodologia da LCMS? Eu recebo isso também. Aí, assim, eu não respondo, jamais responderei assim, um número redondo. Eu gosto sempre de conversar com a pessoa para entender o desafio que ela tem em mãos. Em cima desse desafio, aí a gente vai equacionando quantos parâmetros e em que nível a gente vai mexendo. É porque é caso a caso. Exemplo simples e prático. Eu tenho um método isocrático. Você vai variar 3, 4 parâmetros, está de bom, olha lá, já está de ótimo tamanho. Por quê? O método isocrático ele é mais robusto naturalmente que um método por gradiente. Agora, você tem um método em gradiente, no mínimo 5, 6 parâmetros você tem que variar ali para ver onde você pode, né, onde você tem margem para mexer. Então, métodos, lugares, ou vamos pôr empresas, lugares, depende do setor, onde é regulado, onde você tem as coisas validadas, você não pode engessar a validação pensando em transferência de método depois. Tá? Já tive casos de clientes que eu falei assim, eu fiquei maravilhado, porque a precisão intermediária na validação, o cliente fazia em vários equipamentos diferentes. Ele tinha uma gama de equipamentos. Tinha essa possibilidade. No laboratório, um laboratório grande, né? A indústria farmacêutica normalmente está associado com mais de um equipamento. E ele tinha marcas lá, tá? Marca A, marca B. E toda etapa de precisão intermediária, eles avaliavam dentro da precisão intermediária. Isso é outra coisa, pessoal. O pessoal vai lá e segue exatamente à risca o que está escrito no guia de validação. O que acontece, já vou até dizer aqui, né, o Lucas pode até confirmar comigo, você não pode fazer a menos, a mais você pode. Então, quando te pede uma precisão intermediária, o pessoal vai lá e faz o quê? Dia e analista
diferente. Você pode incluir um equipamento na precisão intermediária diferente. E aí matou. Por quê? Se a sua precisão intermediária deu a mesma aprovação estatística do analista 1, dia 1, equipamento 1, para o analista 2, equipamento 2, dia 2, acabou. Você vai discutir o quê? Ah, mas o tempo de retenção mudou um pouco. Tá, mas a precisão te permitiu. Então, ou seja, você deixa isso. Se não conseguir fazer na precisão intermediária, faz na robustez. Varia dentro da robustez. E aí é isso, não vai engessar a validação. E não só imaginar como um item a cumprir, né? Uma exigência regulatória. Eu estou fazendo porque alguma agência está me pedindo. No caso aqui, na realidade do Brasil, a Anvisa. Anvisa, exato. Mas assim, pensa nessa metodologia como algo que está nascendo. Tem um ciclo, né? Posso só dar uma mais? Pode. A Anvisa e também o Inmetro, né? Sim, que são os dois principais aqui dentro do Brasil hoje. Sim. Então, antes de pensar, eu estou desenvolvendo simplesmente para cumprir uma exigência, enfim, a gente empobrece, a metodologia empobrece até a oportunidade de crescer com aquele desafio. Então, pensando na validação, na robustez, entender aquilo como um todo, no ciclo que aquela metodologia ela vai passar, porque hoje ela está naquele equipamento, mas por circunstâncias diversas da vida, o laboratório faz aquisição de outros equipamentos e aí? Como garantir a continuidade, a vivência dessa metodologia? Então, e é isso que a gente está discutindo aqui. A gente está falando de validação de método, mas o assunto original era transferência de método. Por que a gente está falando de validação de método? Porque se você não pode mexer no seu método para adaptar ele para o equipamento novo ou equipamento diferente, está impossível de você resolver. Não tem, às vezes, como você editar. O equipamento até dá, dependendo de alguma característica ou outra, dá. Por exemplo, equipamento, a gente tem lá um volume morto, a gente comprou um equipamento mais novo, tem volume morto menor do que o original. Dá para adicionar mixer, dá para pôr tubulação, dá para incrementar volume morto lá no sistema e aumentar. Agora, o contrário é um problema. Você tem um equipamento desenvolvido no menor volume morto e vai para um de maior, que é o que acontece muito, que foi o problema original que eu falei, que o pessoal lá no P&D funciona, lá no CQ não vai. Por quê? Porque normalmente o P&D tem equipamentos mais novos justamente por conta dessa necessidade de desenvolvimento de método. O CQ não exige que o equipamento seja o mais atual ou o top de linha. Por quê? Porque você só precisa repetir as coisas. Então você pode ter um equipamento adequado para aquela realidade. Só que aí um não conversa com o outro, né? Um equipamento não está. E aí você sai de uma realidade onde o método foi desenvolvido em menor volume morto para um de maior. Dificilmente você vai conseguir reduzir volume morto do outro sistema. Porque se você trocar o mixer dele, a bomba vai ter uma mistura ineficiente. Você gera um problemão tentando resolver o outro. Então, o que acontece? Dependendo da situação que você encara, não tem o que ser feito. Por quê? O que deveria ter sido feito estava numa etapa muito anterior à transferência de método. E esse é o ponto. Então, a gente está tentando aqui conscientizar as pessoas. Eu gostaria muito de chegar aqui e falar, se você tiver esse problema, faz isso que resolve. Mas não é assim que funciona. Então, quando a gente tem uma transferência de método onde não posso mexer no meu método e o meu equipamento já fez as alterações e ainda assim não resolveu, você tem duas saídas. Ou não usa aquele equipamento, ou acerta esse método para funcionar naquele equipamento também. Não é só naquele ou no outro. Então, este problema de transferência de método, muitas vezes, vai ter que ser resolvido lá na validação. Na verdade, o ideal era lá no desenvolvimento. No desenvolvimento, isso. Né? A validação só vai comprovar o que o desenvolvimento provou. Então, no desenvolvimento, você não vai deixar para descobrir na validação que seu método não aceita 5 graus de variação de temperatura. Você já faz isso no seu desenvolvimento, né? Você está desenvolvendo, testa. Meu método aceita um fluxo maior, aceita um fluxo menor? E se eu mexer na rampa do gradiente? Tudo bem. Dependendo do setor que a gente está inserido, não vai poder mexer mesmo, e aí você vai ter que trabalhar com o que é permitido dentro de robustez. Mas já testa isso no desenvolvimento, né? Você já vê se seu método é robusto ou não, e não tem problema. Eu, recentemente, até para exemplo do pessoal, porque senão às vezes o pessoal fica tentando chegar no método perfeito. Eu desenvolvi recente um método, não tinha robustez, zero, não deu para fazer robustez. O método tem que ser usado tal qual ele foi desenvolvido.
temos um problemão se ele for ser transferido para outro lugar, como já aconteceu, e aí teve que mexer no método e revalidar ele. Ponto, é a consequência que teve. Mas o método funciona. Está lá, na onde ele foi aplicado, zero robustez. Não posso mexer nem no fluxo dele, porque desanda o negócio lá. Então, é assim que vai ser. E o método funciona, está emitindo resultado há mais de um ano já. Então, funcionar ele funciona. Agora, robusto, não dá para mexer muito. Tá? Inclusive, outro dia o equipamento deu um probleminha lá e desandou o método. Aí, na verdade, você observa o método, depois você descobre que era o equipamento que estava com problema. Né? Uma análise retroativa. Mas, enfim, esse é um ponto principal. Então, assim, transferência de método, dá para fazer certas coisas? Dá, desde que você tenha margem para tal. Posso mexer no meu método? Pode. Opa, tranquilo. Muito mais fácil mexer no método do que no equipamento. Não posso mexer no método porque ele está validado, tem que ser desse jeito. Tá, aí você já restringiu demais suas possibilidades. O seu equipamento te permite mexer X, Y e Z, não muito mais que isso. Não resolveu mexendo nisso, não tem o que ser feito. Não adianta que eu falo que aí, às vezes, eu chamo de cliente, né, que é a pessoa que está contratando o serviço, vira uma criança mimada, né? Deita no chão, começa a chorar e rolar porque eu quero. Tá, eu também queria tanta coisa, mas não funciona assim. Então, tem coisa que, infelizmente, a gente tem que voltar etapas e aí rever. Tá? Já cheguei. O voltar etapas e ver o que aconteceu. E, além da transferência, Emília, uma outra pergunta que chegou, uma outra dúvida que chegou aqui. Pureza de pico. Vou contextualizar. É recente a questão da atualização, aí trazendo produtos de degradação. Hoje a gente tem a RDC 964. Foi atualizada, né? Isso. Era a 53 de 2015, agora é a 964. E fala ali da questão de... Também pertinente aqui a questão do que a gente já vem discutindo. Então, para além da transferência, eu quero trazer esse tema aqui, da questão da pureza. Então, Perfeito. Se a gente pegar na RDC, ela fala da pureza, tem 2 pontos, né? A pureza cromatográfica, para avaliar interferências naquele pico, e a questão da pureza de pico. Então, assim, a gente está na discussão, tem gente que faz uma avaliação, faz o intercambiamento entre os termos, mas na verdade tem uma distinção. Sim. E você aí, nessa vivência prática com vários softwares e tudo mais, como que a gente define uma pureza de pico? O que é uma pureza de pico? Os picos não são já uma vez, vamos voltar na discussão lá, já uma vez que a cromatografia, a gente tem essa migração diferencial do analito entre a fase imóvel e uma fase estacionária, e aí você tem ali a formação de um pico, já não seria de esperar que ele fosse puro, enfim, prossiga. Tá. Na verdade, é até bom a gente entrar na questão da pureza cromatográfica e da pureza de pico. Sim. Né? O que acontece? Pureza de pico é um cálculo. Você vai você vai realizar um processo, alguma coisa, e obter um resultado. E isso vai te gerar ali uma resposta, tá puro ou não tá puro. Pureza cromatográfica não é isso. Né? Pureza cromatográfica é a garantia de que o seu pico na cromatografia, que nem você falou, eu já tenho a minha separação, migração diferencial e tal. Ou seja, se eu executar a cromatografia perfeitamente, e é óbvio, né, é difícil a gente chegar no perfeito, né, mas tal qual a teoria prevê, a gente tem ali, de fato, cada pico composto por apenas uma substância, pureza cromatográfica. Ponto fundamental. Como é que eu avalio pureza cromatográfica sem avaliar a pureza de pico? Ou como que eu garanto a pureza cromatográfica com a pureza de pico? Pureza de pico é uma coisa mais separada. Então, como é que eu faria a pureza cromatográfica? Isso dá um trabalho, mas um trabalho. Por quê? É muito complicado a gente afirmar 100% que um pico não está sofrendo interferência, que um pico, na verdade, está sendo composto por uma única substância. Tá? Quando a gente vai falar de pureza cromatográfica, a gente tem que voltar no episódio anterior. Tá? Quando eu falo de seletividade. Você só garante pureza cromatográfica garantindo seletividade. Ou seja, você precisa testar condições diferentes, seja de fase móvel ou coluna. Então, é muito comum e ultimamente está sendo razoavelmente aceito o conceito de coluna ortogonal. Então, eu estou trabalhando com uma coluna C18, que a gente tinha comentado, né, que é muito comum usar esse tipo de coluna. Estou trabalhando com uma coluna C18. O que seria uma coluna ortogonal? Para que eu usaria uma coluna ortogonal?
Uma coluna ortogonal é uma coluna com fase estacionária diferente para você promover uma interação diferente daquela que você estava trabalhando. Então, se eu estou trabalhando com uma C18, que como eu já comentei algumas vezes, tem interação mais de Van der Waals ali, né? Intermoleculares do tipo Van der Waals, use uma coluna que gere uma interação razoavelmente diferente. Pensa numa fenilhexil, pensa numa coluna pentafluorfenil, mas por favor não vai me usar uma coluna C8, porque a coluna C8 é praticamente a mesma coisa da coluna C18. Tá? Ela só tem menos carbono, vai ter menos retenção, mas a interação é a mesma. Para quê? Porque se você pegar as condições e transpor para uma coluna com interação razoavelmente diferente daquela, se você tem uma substância, duas substâncias coeluindo, compondo um único pico, você vai promover uma interação levemente diferente. No mínimo, você vai aparecer um ombro ombro na cauda do pico, você vai deformar aquele pico e vai ter a formação. Ou contagem de picos. Você tem 10 picos naquela análise naquela coluna, você põe na outra coluna, mantendo mais ou menos as mesmas condições, você tem que ter 10 picos. Se tiver 10,5 é porque tem alguma coisa ali. Então, pureza cromatográfica é mais difícil de se obter. Pode trabalhar com detectores complementares também, então usa 2 detectores em série, pode usar espectrometria de massas, a espectrometria de massas para pureza cromatográfica é muito usada. Por quê? Você tem o seu padrão, que está puro, você põe lá, você tem um padrão de fragmentação, uma intensidade de sinal e tal, e aí você põe a sua amostra. Você tem que manter, no mínimo, a proporção, a razão entre os massa-carga, lá, a proporção entre os sinais. Se não está mantendo aquilo lá, é porque tem algo interferindo na própria ionização. Pode ser uma substância. Então, você acopla uma técnica na cromatografia, usa detectores diferentes. Tá, vou usar um detector de índice de refração acoplado com um de ultravioleta, tá? Se couber, né? Então, tem que fazer isso daí. Isso é uma coisa. Então, obter pureza cromatográfica é mais complexo o racional, dá mais trabalho. Na verdade, você vai ter muito mais esforço para conseguir provar uma coisa. E se a gente fizesse um cálculo em cima desse pico, e por uma análise de outra coisa, não só exatamente o pico, eu conseguisse provar que ele está puro ou não. Aí a gente entra no conceito de pureza de pico. Tá? A pureza de pico hoje, nós vamos falar de pureza de pico, 99,99999% eu estou falando de detector do tipo DAD. Certo. DAD, PDA, né? Photodiode Array, ou DAD, Diode Array Detector, né? O detector do tipo de arranjo de diodos. Existe hoje, tá? Vou falar aqui fora do universo da cromatografia líquida tradicional que o pessoal conhece, mas para cromatografia iônica, com detector amperométrico ou eletroquímico. Hoje existe um jeito ali, um racional envolvido para cálculo de pureza de pico com detector eletroquímico. Cuidado que isso não é aceito por nenhum órgão regulamentador, tá? Anvisa, Inmetro, nacional, internacional, ninguém aceita isso. Mas existe um jeito de se fazer, tá? Ponto. Fora esse caso específico, todos os outros usam detector DAD. Ah, Miller, mas a minha substância não absorve no UV. Como é que eu faço pureza de pico sem o detector? Boa pergunta, vamos lá. Essa é uma que eu recebo muito. Então, não faz, né? Porque se o detector... Você já está me perguntando, já estou te respondendo. Na pergunta já tem a resposta. Não faz. Você não calcula a pureza de pico para detectores que não te gerem um sinal adicional. O que é um sinal adicional? O detector DAD, ele grava o cromatograma e além do cromatograma você consegue gravar o que a gente chama de espectro de ultravioleta UV visível. Uhum. Então, além da informação cromatográfica, você tem uma informação do espectro de UV. Qualquer detector que não te gere sinal adicional, o que seria não adicional? Ele só te dá intensidade pelo tempo. Um detector de índice de refração, ele só te dá a intensidade da diferença de refração pelo tempo. Você não consegue medir a refração de fato. Então, você não tem uma propriedade adicional sendo medida. Tá? Então, como você não tem essa possibilidade, se a substância não absorve no UV, você tem que trabalhar com um detector, ou absorve, mas tem fluorescência, por exemplo, né? Enfim,
você não tem o detector DAD, você não tem uma terceira informação, por isso que é chamado detector 3D, né? Porque é um eixo da intensidade, Sim. um do tempo e um adicional. Né? Se você não temos como falar de pureza de pico. Né? Não tem como fazer o cálculo. Sim. É ponto, é isso. Ah, mas aí eu preciso provar que o pico está puro. Então você precisa de pureza cromatográfica. Aí você vai ter que dar um jeito de fazer o racional na pureza cromatográfica. Usar coluna ortogonal, que hoje é aceito. Você usa uma coluna ortogonal, mostra que não teve variação no número de picos ou formato do pico. Você consegue até justificar que não tem. Uma, duas colunas além daquela que você está usando na original. Sim. Detectores diferentes, trabalhar com espectrometria de massas. Você usa uma técnica, até RMN do pico, se quiser, mas aí dá um trabalho para fazer. Mas quem quiser o trabalho é da pessoa. Se quiser fazer, tá tudo certo. Então, aí você tem que lançar mão de outras coisas. Mas, beleza. Deu para entender isso, pessoal? Se não deu, comentem deixa os comentários aqui, manda sua pergunta sobre pureza de pico, cálculo da pureza de pico, como que o software determina. Aí, vamos falar de pureza de pico, tá? Então, a ideia era essa. Entendeu pureza cromatográfica? Que vai ter que ir para alguns caminhos ali não tão comuns. Agora, a pureza de pico é fácil a gente conversar sobre ela. O complicado é falar sobre o software. Porque cada software faz um cálculo. O jeito de se fazer a pureza de pico é o mesmo. Nós vamos pegar o espectro UV, então, como eu comentei, você vai ter que definir lá no seu método uma faixa para o detector gravar. Normalmente o pessoal usa de 190 a 400, 200 a 400 nanômetros. Não é o caso, tá? Da gente tratar aqui, porque é caso a caso, vai depender de cada um. Então vai pegar essa faixinha aí, vai pedir para ele gravar. Ou seja, imagina que por trás de cada pico, eu não tenho um, mas eu tenho vários espectros de UV. Então, desde o começo do pico até o final, eu tenho vários espectros. E aí cada software faz um cálculo com esses espectros. Por isso que é difícil a gente tratar de software aqui. Mas como é que é esse cálculo? Basicamente, os softwares vão transformar em vetor, não vou assustar ninguém aqui, mas é cálculo vetorial, tá? Vai transformar isso em alguma coisa que o software consiga mensurar. E aí ele vai comparar. E aí também como ele compara, vai de software para software. Tanto é que cada software tem, quando vocês trabalham aí, vocês veem lá que um tem um valor de tal coisa, outro tem um valor de outra coisa, e um software não é igual ao outro. Porque é o cálculo que ele expressa e gera um resultado. Então a gente vai ter lá os espectros de UV transformados num sinal ou num número que dê para entender. E aí o software vai comparar do começo até o fim do pico se esses espectros são iguais. Quando eu não tenho espectros iguais em algum lugar do pico, eu tenho uma divergência nessa comparação. E aí eu tenho a determinação da pureza de pico. Então, quando o software acusa que todos os espectros são uniformes e iguais, ou semelhantes, não são iguais, são semelhantes, eu tenho pico puro. Quando ele acusa que não está semelhante, é porque eu tenho alguma impureza distorcendo isso. Aí só peço cuidado para o pessoal, porque a sua própria fase móvel pode distorcer os espectros do começo e do fim do pico. Então, se você não usar os parâmetros adequados de cada software, o que vai acontecer? Você vai ter um cálculo que vai te dar um pico não puro, mas ele está puro. É porque você só não configurou o software corretamente. Então, cada software tem o seu parâmetro. Todos eles têm o tal do threshold lá. Tá? Então, o threshold ajuda a dar uma limpada ali no espectro, porque o que acontece? Se você usar um threshold muito, muito baixo, ele vai acabando pegando o ruído também do espectro, não esquece o ruído de cromatograma. Ele vai pegar o ruído do espectro. E aí o ruído não é igual entre um espectro e outro, não é. E ele vai tentar comparar isso. E aí ele não vai dar uma correlação. Então, de forma muito resumida, o que é o cálculo de pureza de pico no software? Nada mais é do que o software fazer uma comparação de todos os espectros do começo ao fim do pico e te dizer se eles são semelhantes ou não. Tá? E aí, óbvio, tem que dar uma olhadinha ali para configurar. Tem espectro que tem gráfico, tem espectro que não tem gráfico de pureza de pico. Aí vocês conversam com os donos dos softwares. Aí. É melhor. E no que você foi respondendo, eu estou olhando aqui que você mencionou a questão do DAD, nessa parte da detecção.
Perguntas que deixei anotadas aqui para não esquecer de perguntar para você. Então, a gente está lá no desenvolvimento da metodologia analítica. Como que eu defino? Você comentou uma faixa, acaba que a gente vê muito automatismo. Alguém fez, eu estou só repetindo, beleza. Como que se escolhe esse comprimento de onda? Calma, que ainda tem mais pergunta. Vamos lá, alguns pontos aqui. Largura de banda, taxa de aquisição, deixa como já está, como o técnico deixou, Não. isso se mexe, é passível de ser mexido, como que eu sei até que ponto eu posso mexer? Então, para não perder nenhuma pergunta aqui, eu estou te perguntando exatamente como eu deixei anotado que chegou para mim. Tá, mas a primeira delas, como é que eu determino o comprimento de onda para um cromatograma? Então, por que eu uso 254, por que eu uso 280, por que eu uso 230, 210? Ou tem método que usa 450, 500 nanômetros. Tá, como é que eu escolho isso? Tá? Toda substância, se ela absorve comprimentos de onda na região do ultravioleta ou visível, ela não absorve um comprimento de onda, ela absorve uma banda, uma faixa de comprimento de onda. E aí o que a gente faz? A gente, usando o detector DAD, a gente consegue tirar o espectro, que é a absorbância durante toda a faixa de comprimento de onda. E aí a gente vai ter o espectro de UV dessa molécula. Então, se eu tiver o espectro de UV, basta eu escolher o primeiro ou o segundo máximo de absorbância. A gente teria que desenhar aqui, mas é aqueles gráficos, vai formar uma banda, 2 bandas, às vezes tem assim 3, 4. Que nem pegar o antraceno, o espectro de UV do antraceno parece uma cordilheira. Assim, ele faz assim, olha, tem vários máximos, tem uns 6, 7 máximos de absorbância. O que é o máximo de absorbância? É onde tem mais absorbância em relação ao resto. Então você vai pegar aquele comprimento de onda e ver qual que te gera maior absorbância. Só que é importante a gente frisar aqui, né, na parte, principalmente que a gente está ensinando o pessoal, às vezes você não pega o máximo. Por isso que eu falei primeiro e segundo máximo, terceiro. Às vezes você não pega o primeiro máximo. Porque às vezes o primeiro máximo, ele está ali numa região onde muitas substâncias absorvem. Então, às vezes você está querendo quantificar alguma coisa ou identificar alguma coisa num cromatograma onde tem muitas substâncias. Aí você vai lá e escolhe um comprimento de onda onde todas absorvem. O que isso está te implicando? Muitos problemas. Então, usar a seletividade, entendam seletividade aqui como diferenciação das coisas, é muito importante. Então, talvez escolher um comprimento de onda que seja mais específico para aquela molécula seja melhor. Vamos supor que eu tenho uma molécula que absorve em 350 nanômetros. Poxa, boa parte dos compostos orgânicos não absorve nessa faixa. Então, talvez é preferível eu ter um sinal razoavelmente menor em intensidade, mas onde não apareça quase nada no cromatograma, porque ninguém absorve. Você pode até ter outras substâncias ali, mas não vai. Então, a escolha do comprimento de onda para análise, ela vai entrar praticamente em 2 pontos aí. Qual que é o máximo de absorvância e a seletividade. Óbvio que embutido no máximo de absorvância e na seletividade, você tem que ver a concentração que você está trabalhando. Porque se ela tiver uma concentração muito baixa, obrigatoriamente você vai ter que escolher o que tem maior intensidade para poder obter um sinal maior. Tá? Então, depende do espectro de UV. Tá bom? Então, tem o espectro de UV da molécula? Posso escolher. Não tenho o espectro de UV da molécula, como é que eu escolho? Aí você vai ter que lançar mão de um pouquinho de estudo aí, pegar a sua molécula e ver o que ela tem. Tem um C-dupla-O? Bom, C-dupla-O absorve na região de 200 nanômetros. Tá? Isso tudo tem tabelado, tem livro, mas aí você vai ter que procurar por espectrofotometria, não por cromatografia. Né? Tem um anel aromático? Poxa, anel aromático, né? Um anel benzênico. Se ele não for substituído, normalmente em 250 nanômetros é onde ele absorve bem. Se ele for substituído, tem que ver. Às vezes vai em 280, tá? Enfim. E depende também da substância. Então, dá para procurar alguma coisa na literatura. Agora, se não souber nada de nada, vai precisar do espectro de UV para dar uma olhada. Tá? Então, ok aí? Acho que é ok, né? Deu certo já. E um outro ponto que eu deixei anotado aqui, também de dúvida, a questão da largura de banda, taxa de aquisição. A gente mexe nisso, não mexe, deixa como já foi ajustado lá pelo técnico. Bom que a largura de banda, para o pessoal que não está assimilando, é o bandwidth. Todo software tem, porque isso é universal. Tá? Isso foi uma convenção
foi colocado para todos os equipamentos têm. Então, quando você escolhe um comprimento de onda, você escolhe um tal de bandwidth do lado. E ele pode ver, isso é universal também, isso é convencionado. Todos os softwares vêm com valor de 4. Tá? Cheque aí no seu. Se não tiver, foi porque alguém mudou. Mas ele vem com um valor de 4. Por quê? Que é justamente para você comparar o sinal entre equipamentos diferentes. Tá? Então, o que é o bandwidth? O bandwidth é até legal a gente conversar, que eu vou aflorar a imaginação da galera. Eu acabei de falar que o composto ele não absorve um comprimento de onda, ele absorve uma banda de comprimento de onda. Se você seta no seu software para ele, vamos pôr 250 nanômetros lá, se ele pegasse de fato só o 250 nanômetros, o detector DAD, você ia ter um sinal muito pobre. O que é um sinal pobre? É um sinal não tão alto, por mais que ele absorva naquele sinal, ele ainda assim relativamente não é tão alto, e ele ia estar cheio de ruído. Por quê? Porque a gente tem um problema que, de novo, a gente já é gente grande, aqui a gente consegue conversar. Um comprimento de onda interfere no outro. Né? Lembra do pessoal aí, talvez lembre daquele experimento de dupla fenda, de interferometria, que, né, para determinar. Ou seja, um comprimento de onda muito perto do outro interfere. Então, quando a gente difrata a luz, né, que eu falo que é transformar no arco-íris, a gente tem lá a luz branca e decompõe ela em todas as cores, incluindo o UV, né, a região do UV. Então, se eu seto em 250, o 251 interfere negativamente. E o 249 também. Então, um compete com o outro, anulando eles ali. Então, se eu olho só um comprimento de onda, por mais resolução que eu tenha no meu equipamento, o que é a resolução no equipamento? É enxergar os comprimentos de onda tudo certinho. A gente ainda vai ter um sinal ruidoso e de baixa intensidade. O bandwidth, ele é uma explicação muito simples disso. Quando você seta lá o bandwidth em 4, ele vai pegar o 250 e 2 comprimentos de onda para baixo e 2 comprimentos de onda para cima. E somar a intensidade desses 5 comprimentos de onda. Tá? Na verdade, ele vai somar e tirar uma média. Por que somar e tirar uma média? Porque se ele só somasse, o ruído vinha junto. Quando você faz uma média, você dá uma anulada. Não é só soma e divisão. É um cálculo um pouquinho mais aprofundado, mas é um cálculo feito lá no DAD, ainda não virou dado para enviar para o software, né? Então é feito um processamento físico do dado lá. Então o que ele faz? Ele soma a intensidade e tira uma média desses comprimentos de onda. Então como é que eu escolho o bandwidth? Varia de equipamento para equipamento, mas a explicação correta ou mais correta seria o seguinte: eu tenho que avaliar o comprimento, a banda de absorbância, e eu posso pegar um bandwidth, a largura, ou seja, quantos comprimentos de onda para a esquerda e para a direita eu estou pegando, porque lembra que se você pegar 4, 5, 6, ele vai pegando adjacentes ali, então você vai ampliando ou diminuindo essa faixa. É até o ponto de ter 50% da absorbância do comprimento de maior absorbância. Então, se eu estou pegando o 250, eu posso ir pegando para baixo e para cima, porque a banda vai fazer assim, até a hora que chegar em 50% da absorbância desse. Muito complicado, né? Então, pode deixar 4, que é um valor normalmente aceitável. Mas, se quiser ampliar, pode ampliar. Cuidado, pessoal. Quanto mais você aumenta o bandwidth, menor fica seu sinal. Porque você já tá, se você tiver no máximo de absorbância, ele está pegando cada vez mais comprimentos menos intensos aqui. Quando ele soma esse com esse, a média fica aqui. Então, o seu sinal tende a ir diminuindo. Mas quem que diminui muito mais? O ruído. Tá? Então, quando que a gente mexe no bandwidth? Quando a gente tem problema de ruído. Eu estou analisando impureza, degradação, que é pequenininho, e o meu ruído está muito alto em relação ao meu pico, aumenta o bandwidth. Você dá uma atenuada no ruído, ele dá uma minimizada nesse ruído, o seu pico talvez fique um pouquinho menor. Mas como ele já tem uma absorbância baixa, né, a tendência é que a banda não seja muito íngreme assim, ela seja mais um morrinho. Então, você não vai ter tanta diferença na variação. Então, assim, meu pico está intenso, o ruído não é um problema para mim. Não mexe em bandwidth, deixa 4, tá? Inclusive, se você quiser um pico mais intenso, talvez você até diminua para 2, tá? Costuma aumentar um pouquinho a intensidade. Pouca coisa, mas aumenta.
Então, o bandwidth, ou a largura de banda, ela está relacionada com o comprimento de onda que você usa e não tem uma receita de bolo. Depende da molécula que você está analisando. Às vezes, para uma molécula, um bandwidth de 10 é satisfatório, para outra tem que ser um bandwidth de 4, de 6, 5. Se você pegar número ímpar, normalmente ele tende a usar para a esquerda. Não é uma regra de todos os softwares. Então, eu peguei 5 de bandwidth. Ele vai pegar 3 comprimentos de onda para a esquerda, daquele que você selecionou como sendo o seu de interesse, O e alvo, 2 né? para a direita, tá? Quando põe ímpar. Mas isso não muda muita coisa. Enfim, então o bandwidth ele tem essa função, tá? A dica primordial, apesar de toda a explicação, é o que eu acabei de concluir. Tô com um problema de ruído. Ruído é um problema para mim? Meu pico está tão pequeno que o ruído é um problema? Mexe no bandwidth. O ruído não é um problema para mim. Não mexe no bandwidth. Deixa, como? Tá? Inclusive, às vezes o pessoal também fica brigando com relação sinal-ruído, né? Porque dependendo do método tem que ter uma relação sinal-ruído de 50, de 10, de 30. Não tá muito perto ali do limite, né? Não está conseguindo atingir. Ou atingiu raspando, amplia um pouco o bandwidth, usa para detector DAD. Tá? O bandwidth é só de detector DAD, não tem outro detector que tem isso. Amplia o bandwidth ali, você vai ter uma mexidinha ali. E aí a gente entra na taxa de aquisição de dados. O que é a taxa de aquisição de dados? É a frequência, só que aí também é complicado falar, porque tem modelo ou marca de software que mede em segundo, né? Ele dá em milissegundo, etc. Mas é só uma conversão, né? Frequência para mede em período, na verdade. Sim. Frequência para período é um inverso do outro, é só isso, né? Então, o que é a taxa de aquisição de dados? Bom, não sei se vai ser novidade para algumas pessoas ou para a maioria delas. O seu cromatograma não é uma linha contínua, né? Eu brinco que ele é um ligue os pontos. Então, ele é igual aqueles livrinhos de criança que tem a imagem e você vai ligando os pontos para formar a imagem. Então, o cromatograma é isso. Nenhum detector, nenhum software consegue processar, não é bem o software, é mais o detector mesmo que processa o dado para transformar em digital. Nenhum consegue processar 100% do dado gerado. Então, ele não consegue, de forma contínua ao longo do tempo, gravar todo o dado e mandar para o computador. Então, ele tem que fazer isso em períodos. Então, ele grava um ponto, depois de um tempo ele grava outro ponto. Então, por que eu falei de frequência? Né? Porque a gente pode ver em hertz. Então, eu vou pegar 1 hertz. O que é 1 hertz? É 1 ponto por segundo. Ou seja, a cada segundo do seu cromatograma tem um ponto. Que ponto? O que é o ponto? O detector grava a intensidade do detector, a intensidade que ele está medindo naquele dado tempo. Então, o que é a frequência? A cada segundo ali, ele vai olhar a intensidade do detector. Então, ele olha 1 segundo, está X de intensidade. No segundo 2, está em tanto. No segundo 3, está em tanto. No segundo 4, está em tanto. E o que aconteceu entre o 1 segundo e o 2 segundos? Ele não olhou. Ele simplesmente não olha. O que isso implica para a gente? Imaginem um pico. O seu pico tem uma dada largura. Imagina que seu pico tem 3 segundos de largura. Vamos pegar aí um UHPLC do UUH aí, com a coluna de 1 milímetro e afins. Você vai ter um pico aí com 5 segundos de largura. Se a gente tiver uma taxa de aquisição de dados de 1 ponto por segundo, o que vai acontecer? Nada, pico, 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 nada. Eu tenho não um pico, uma pirâmide, eu tenho um triângulo lá. E isso é horrível, porque se o tempo de retenção variar um pouquinho, 1 segundo, já muda o formato dele e a área varia muito. Se você quer saber se a taxa de aquisição de dados do seu cromatograma está adequada, dá um zoom muito grande no topo do seu pico. Você vai ver que ele parece um negócio quadriculado, assim, ele fica bem pontudo. Agora, se ele está bem suavezinho, quer dizer que a taxa de aquisição de dados está adequada. Tem uma regra. Então vamos lá, vamos de dicas. Não gosto de regras, mas existem. Não regras no sentido de faça isso, mas pelo... Isso, não é obrigatório seguir isso. É um norte, vamos dizer. Vamos tratar desse É um sentido. Direcional. Tá? A pessoa que eu mais gosto, né, de falar de cromatografia, que é o Snyder, que foi o pai, já faleceu, né, infelizmente já se foi, mas é o pai da cromatografia moderna. Ele definiu que para um pico ser gravado adequadamente, de uma forma muito boa, ele tem que ser composto por 80 pontos.
Então, como é que você faz esse cálculo? Você teria que injetar, de qualquer forma que seja, com qualquer taxa de aquisição de dados, e ver a largura do seu pico. Esta largura tem que ser contemplada por 80 pontos. Tá? Então tem que fazer o cálculo aí da taxa de aquisição de dados onde caiba. Aí você vai ver se seu software dá em hertz, tem que fazer um cálculo. Se ele dá em segundo, tem que fazer outro. Enfim, mas acho que ficou claro para o pessoal que se o pico tem uma largura de tantos minutos, tantos segundos e tal, tem que caber 80 pontos ali dentro. Isso para ter uma composição perfeita do pico. O mínimo do mínimo são 20 pontos. Então, para um pico ter minimamente um formato integrável, que ele fala que isso envolve a integração. Tá? Então, para ele ter um formato mínimo onde a integração não sofra alteração devido a isso, é 20 pontos. Então, eu teria que fazer um cálculo ali. Lembra que a gente estava falando do detector de AD, do espectro de UV? Tem quantos espectros de UV dentro de um pico? Quem manda é a taxa de aquisição de dados. Então, vamos supor que eu fiz uma taxa de 20 Hz. É 20 pontos por segundo. Nesses 20 pontos, né, cada ponto tem a intensidade do detector e todo o espectro de UV na faixa que foi gravado. Então, imagina, olha o tanto de dado. Por isso que o pessoal usa, às vezes, umas taxas absurdas, que não precisa tanto, e aí vai processar o dado, o software fica lutando lá para conseguir carregar o dado. E é porque tem muito dado embutido lá dentro. Então, a cada segundo do seu pico tem 20 espectros de UV. Precisa tudo isso? Aí vai ver o pico tem 1 minuto de largura. Não precisa, né? Então, você pode ter ali uma taxa de aquisição mais baixa. Então, só para dar um geral para o pessoal, normalmente quando eu estou falando em HPLC, e o que é análise de HPLC? Coluna de 4,6 milímetros de diâmetro interno. A largura do pico está muito mais relacionada com o diâmetro da coluna do que, de fato, com comprimento e afins. Óbvio, quanto mais tempo um pico fica dentro da coluna, mais largo ele fica. Mas, normalmente, cromatografia líquida convencional, coluna de 4,6 milímetros, 5 Hz é mais do que suficiente, porque a largura dos picos são tal qual que vai caber ali 5 Hz, dá para ter os 20 pontos no mínimo, dá para ter quase os 80, para falar a verdade. O HPLC, que a gente já está falando de coluna de... E, óbvio, o tamanho de partícula também importa, né? Então, 4,6 milímetros e 5 micrômetros, até 3 micrômetros ali. Abaixo de 3 micrômetros de tamanho de partícula, 2,2, 1,9 para baixo aí, e colunas de diâmetro interno de 2,1 milímetros, 3, 2,1 de 3 para baixo, aí a gente já precisa de uns 20 Hz, tá? Cuidado, isso eu estou dando uma... genérico. Deixar bem claro mesmo. Mas o Miller falou que é para usar, não estou falando que é para usar. Gente, não está gravado em pedra. É um direcionamento, né? É um norte. Estou dizendo, você pode usar próximo disso. Tem análise que eu já precisei, inclusive, executar para o HPLC, precisou de 50 Hz, tá? Para fazer análise, porque o pico não ficava deformado. Ah, Miller, mas eu vi lá que o meu detector aguenta 200 Hz de taxa de aquisição de dados. Legal. Aí eu brinco que é igual ao carro. Ah, o meu carro faz de 0 a 100 em 3 segundos. Ah, o meu faz de 0 a 100 em 10 segundos. Beleza, você sai de 0 a 100 dentro da cidade com o carro? Não, tá lá mais para comparar um carro com o outro. Então isso acontece. Tem marca que vai até 250 Hz. Gente, não passa de 100, para ser sincero. 80 Hz é o limite do limite ali para taxa de aquisição. Não estou falando de cromatografia gasosa, lá a conversa é outra. Mas os picos em cromatografia líquida são razoavelmente largos, por mais estreitos que eles sejam, ainda são largos, que 80 Hz, 100 Hz já é mais do que suficiente para a taxa de aquisição de dados. Tá? Então não precisa tanto assim, mas tem equipamento que vai até 250 lá. Então. Bom, é um espaço, então, Miller, que eu criei aqui para a gente ter essa conversa, claro. Cada pergunta que eu fui te fazendo aqui foi destrinchando aí, variando para outras, ramificando para outras perguntas. Eu sei que assunto é o que a gente tem que não vai faltar, mas a gente tem uma limitação de tempo aqui. Mas hoje o conhecimento está acessível. Eu tenho o ProtonAction, @ProtonAction, @proton.action no Instagram, falando corretamente. Tem o ProtonAction no LinkedIn. Para você procurar sobre esse conteúdo, você tem o Cromatografando. Sim, muito do que eu falei aqui, eu tenho posts e posts lá no Cromatografando, no @Cromatografando no Instagram. A gente está no LinkedIn também com a página do Cromatografando, mas está engatinhando ainda.
E tem a minha página pessoal, que é Miller Rufino, lá no LinkedIn também tem. Se o pessoal quiser dar uma olhada lá, tem coisa lá. Mas no Instagram, eu tenho muitos posts de tudo isso que a gente está falando. Tem posts sobre detector DAD, escolha dos parâmetros. Tem coisa no YouTube também. Tá aí, que nem você falou, conhecimento tá aí. Conhecimento tem. Realmente desbravar, destrinchar. Ter também aquela vontade de ir atrás, não vai cair do céu, né? Esse é um problema, né? Assim, na cromatografia e tanto na espectrometria de massas, acho que eu até posso falar por você, é difícil a gente ter A mais B. Nunca a gente tem uma resposta direta para alguma coisa. Eu gostaria muito de chegar para a pessoa e falar, faz isso que resolve, para todos os casos. Então, depende muito da pessoa procurar também se aprofundar um pouquinho. E acho que essa é a função dos nossos canais aqui. Sim. É trazer esse conhecimento, trazer essas informações. E a pessoa traduzir isso ou condensar em conhecimento para ela, né? E aplicar. Então, sim, tá aí, né? Realmente, se a gente fosse ficar aqui conversando, tem papo para horas e horas aqui. Deixei aqui, trouxe essas perguntas que você mandou para mim, perguntei aqui para o Miller. Outras perguntas vão surgir, então escreva mesmo, deixe nos comentários aqui, ou envie no meu e-mail, que é o lucas. Pode, só concluir o meu e-mail, que é o lucas@protonection.com.br. Perfeito. O que eu quero falar? Não existe pergunta boba, pergunta idiota. O pessoal às vezes fala, Miller, tem uma pergunta boba, é muito idiota. Gente, não existe isso. Toda pergunta é válida, toda pergunta gera conhecimento. Então, assim, perguntem, aproveitem. A gente disponibiliza aqui os canais para vocês. Não, o Lucas passou até o e-mail dele, eu cortei ele. Depois você passa de novo, por favor. Mas perguntem, pessoal. É porque isso eu gosto de falar, que o pessoal às vezes se reprime com a pergunta. Não existe pergunta boba, idiota. Eu costumo falar que existe resposta idiota. Então, talvez nós dois aqui podemos atingir esse limite da idiotice. Mas você perguntando, jamais. Sempre tire sua dúvida, aproveite. Porque, olha, eu só aprendi perguntando. Às vezes para mim mesmo e tendo que correr atrás da pergunta. Mas se tem essa possibilidade, aproveite. Desculpa ter te cortado do e-mail. Não, vai ficar assim mesmo. Não vou voltar o e-mail, não. Você que volte. Põe aí na tela depois pro pessoal e tá tudo certo. A nossa conversa aqui é espontânea mesmo, é o que vai surgindo. E essa questão de pergunta e resposta, eu também ouvi isso na minha época de pós-graduação. Eu fazia uma disciplina de elucidação estrutural. Eu estava no doutorado e o professor comentou. Ele, olha, perguntem o que vocês quiserem, não existe pergunta idiota. Às vezes, a resposta é que, né? Enfim, então, reforço o que eu aprendi lá atrás, você trouxe aqui também com as suas palavras. Vamos lá. Perspectivas. O que você vê no campo cromatográfico, em termos de colunas, softwares, enfim, em geral, para poder atualizar aqui para a gente? Cara, a gente falou de transferência de método, falou de pureza de pico, etc. Assim, isso é uma coisa que já tem uma tendência há um tempo, né? A cromatografia líquida, ela não tem muito mais para onde evoluir. Né? Pode ver, se a gente pegar o equipamento de hoje, pega um UHPLC de hoje, pega o UHPLC de quando ele foi lançado lá no começo dos anos 2000. Poxa, a gente está falando de quase 25 anos, aí, quase 24 para 25 anos. É basicamente o mesmo sistema. A pressão subiu um pouquinho mais, etc. Por quê? A cromatografia ela tem saltos, né? Demora para ter uma grande evolução. Então, da parte de equipamento, hoje os equipamentos são muito parecidos com o que tinha antigamente. Tem uma funcionalidade nova, outra? Tem. Mas o que está acontecendo? Hoje o diferencial, no fim, é a pessoa mesmo. E saber usar o que ela tem na mão. Porque não adianta nada ela ter um UHPLC e não entender como é que desenvolve um método, como é que transfere um método, o que é importante do sistema. Mas o que eu vejo evolução muito, muito, muito hoje são as colunas. Hoje a gente tem uma infinidade de fases móveis de coluna. Poxa, a gente está falando de C18, fenilhexil, né, etc. A gente comentou sobre esses assuntos no outro episódio e comentamos hoje também. Mas hoje tem coluna que é uma C18 com pentafluorfenil. Então ela tem um grupamento pentafluor. Tem uma C18 com um grupo fenil ali pendurado, um anel aromático. Tem coluna que é a C18 amida, tem um grupamento amida no meio da cadeia carbônica.
Para que essas coisas estão lá? Para a gente usar. Então, se a gente não sabe usar, não adianta nada evolução, inovação na cromatografia, se a gente só quer usar a coluna C18, por exemplo. Mas isso também foi uma conversa que eu tive recentemente com um pessoal, né? O que você vê de evolução na cromatografia? Hoje eu vejo análises cada vez mais rápidas, mas colunas que permitem seletividade. Então, não é porque está mais rápido que não dá para separar. Então, a gente tem colunas mais eficientes e tal. E basta a gente saber usar. A gente precisa saber usar. Então, é importante que a pecinha que está operando o equipamento evolua junto, porque de nada adianta. Tanto é, isso é um ponto até, como eu posso falar, polêmico. Nevrálgico, eu gosto de falar nevrálgico. Polêmico, né? Vide que nós temos cada vez mais as empresas em cima de produtividade, mas quantos laboratórios você vê que usa efetivamente o HPLC? Poxa, tá aí faz 25 anos. O que aconteceu com o HPLC que ninguém quer pôr a mão? Entope. O método não funciona. Eu não sei o que lá. Desculpas. Hoje a gente já tem um monte de recurso para... Quando diz isso, o método entope. Claro, você vai pegar um método de HPLC com 1 kg de tampão fosfato por ml e vai colocar no UHPLC, onde a pressão é alta. Ou seja, entope porque não sabe usar. Não é o equipamento. Não estou julgando, não estou apontando para a pessoa e falando que você não sabe usar. Não tem o conhecimento para tal. Então tem que buscar esse conhecimento. Mas a empresa que eu trabalho não quer mudar o método. Opa, então tem que mudar o comportamento. Não dá para andar com uma Ferrari numa estrada de terra. Se você quer fazer a análise mais rápida, você precisa de um método que condiza com isso, que vá de encontro com isso. Então não tem como você usar tampão fosfato ali, ou se for usar numa concentração baixa. Aliás, era uma boa discussão, né? Por que a gente usa tampão que a gente não usa? Deixa para parte 3, parte Mas 4. Mas isso tem vídeo, eu tenho uma aula no YouTube também sobre escolha de tampão, porque... Mas enfim, ferramentas a gente tem. Hoje não tem muito mais para onde a cromatografia ir. Óbvio, tem uma evolução ou outra, até mais da parte de tratamento de dados, software, etc., com essa questão de IA, né, que a gente está vivendo aqui, mas o equipamento em si, a cromatografia em si, já está aí, ela está consolidada desde o livro do Snyder. Se pegar o livro do Snyder hoje, foi lançado em 76, se eu não me engano, a primeira edição. A última, se eu não me engano, é de 2010, não foi nem atualizada mais, não tem atualização nova. Ela fala, o livro fala com você como se fosse hoje, se tivesse escrito em 2024 para 2025. Então a cromatografia líquida não tem muito mais para evoluir. Agora, ela tem tanta coisa para ser extraída que a gente precisa aprender. Então falta um pouquinho ali de... um pouco de aprendizado, uma intenção de entender melhor como funcionam as coisas e querer, e parar de colocar tudo dentro da mesma caixa. Dentro da mesma forma, aquelas coisas que a gente está falando de ter o padrão. Já era assim quando eu cheguei, ou mandaram eu usar assim, desse jeito, e é para usar a coluna C18, água e metanol. Gente, não funciona por aí, né? A gente precisa de algo além. Mas eu vejo com muitos bons olhos a evolução das colunas. Isso eu fico muito feliz hoje como cromatografista. Hoje, olha que eu nem trabalho tanto tempo assim com cromatografia. Mas o que eu tenho de coluna hoje para desenvolver um método, em comparação ao que eu tinha 10 anos atrás, quando eu estava sofrendo lá com as coisas, infinitamente maior a gama de colunas. E aí entra aquele ponto, né? Tá aí. Por que não usa, né? Porque é melhor a C18 que já estava aqui no meu laboratório? Não dá, né? Então, enfim. Vejo para onde ir colunas. Hoje a gente tem um grande desenvolvimento e vejo que vai se desenvolver muito mais, cada vez mais colunas. Inclusive já tem uns desenvolvimentos de fase estacionária diferente, tá? Já estão usando... Isso é coisa bem mais de ponta, né? Tô falando de fase estacionária nova para o pessoal. Se eu falar isso aqui vai assustar muita gente. Nem mais partícula esférica. Estão usando partícula hexagonal já, né? Para testar a mobilidade mobilidade molecular lá dentro, transferência de massa, etc. Funciona super bem, está dando picos cada vez mais finos, mas
Imagina, a gente não está preparado nem para usar a coluna esférica. Imagina hexagonal. Porque o racional de interpretação é diferente, vai dar uma resposta de funcionamento diferente. Enfim, né? A gente tem aí uma evolução de colunas, sim, mas de equipamento hoje nem tanto. Vou falar que talvez depois que lançou, aprimorou, mas 2010 para frente aí, os UHPLC são basicamente o que tinha no mercado. Óbvio, né? Tem a parte comercial, que o pessoal fala, mudou isso, mudou aquilo, mas é mais venda. Tá? Não tem nada. Eu tinha aqui uma pergunta, na verdade eu vou manter essa pergunta, só que eu vou reformular, porque a gente já passou aqui onde encontrar conteúdo, tanto nos meus canais, gratuitamente, nos seus canais. Você comentou o livro do Snyder. Tem mais algum outro local? Vamos pensar alguém que está começando. Onde, por quais livros, enfim, que material, além do que a gente já falou aqui, Tá. Onde buscar, onde procurar, para poder conhecer cada vez mais a cromatografia? Por incrível que pareça, os sites das empresas que vendem equipamento e ou colunas são muito ricos em material. Poxa, de novo, né? Não vamos citar marcas aqui, mas tem sites ali riquíssimos que você entra, tem material ali de racional de desenvolvimento de método, de troubleshooting. Tá lá. Então, os próprios sites hoje, nos próprios fornecedores de equipamentos e colunas, tem muitos bons materiais. Óbvio, a gente tenta sempre se basear em livros e afins, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Joaquim Weiss, mas para mim ainda o Snyder é o principal. O problema do Snyder é que eu falo que não é nem questão de experiência, você precisa ter uma certa maturidade para ler o livro dele, porque ele pesa a mão na teoria mesmo. Pra você ter uma ideia, ele deduz a equação de Van Dinter para poder explicar uma coisa razoavelmente simples lá. Então, vem umas 20 páginas de dedução de fórmula para chegar lá. Então, assim, o livro do Snyder tem 900 e tantas páginas, é quase 1000 páginas o livro. Então, ele é bem pesado, mas eu gosto dele e do Joaquim Weiss. De introdução, o livro da Carol Collins. Inclusive, ele está ali. Temos aqui. Faz parte do nosso cenário. Isso. Não fui aluno da Carol, fui da Pierina, lá em Ribeirão Preto. Tive uma disciplina de cromatografia e, na oportunidade, inclusive está até autografado. Ele não é à toa que ele está aqui no meu cenário, ele é autografado. Então, as autoras autografaram esse livro, eu levo como recordação. E é um acesso aí para estudar a cromatografia. Eu tive a oportunidade de conhecer a Carol Collins pessoalmente, numa época onde foto não era tão acessível, então eu não tenho registro. E depois eu falo que eu tenho uma tristeza mesmo, uma coisa que ficou assim guardada, porque não tem como refazer isso. A Carol Collins curtiu o cromatografando. Olha! Aí essa parte eu não sabia, você não me contou. Ela curtiu o cromatografando, um post na época do cromatografando. Aí eu fiquei super feliz de ter a curtida dela. Nossa, zerou sua vida, não, né? Aí depois ela curtiu mais 2 ou 3 posts. Opa! E aí eu tomei a coragem de mandar uma mensagem para ela. E ela me respondeu. Ela me convidou para ir lá, reencontrá-la. Só que ela estava com um problema de saúde. E ela veio a falecer depois. Então, assim, eu fiquei com uma tristeza absurda, porque eu tinha a oportunidade, com o canal na mão já, de ir conhecer a pessoa que é referência no Brasil. E eu falei de gravar alguma coisa com ela, ela chamou, super solista, uma simpatia demais. Mas não deu certo. Então, eu tenho ainda uma troca de mensagens lá, óbvio, em respeito a todo mundo envolvido. Jamais eu vou publicar alguma coisa disso daí, até porque ficou como uma recordação pessoal. Com certeza. Então, eu conversei com ela tinha falado que poderia ir lá, encontrá-la e tal. A gente não chegou a acertar datas nem local, mas ela tinha se disponibilizado a fazer uma demonstração. Nossa, que legal. Isso aí você não tinha me contado. Então, assim, infelizmente... Novidade para você e para mim. Até o pessoal do Cromatografando não sabe, né, dessa história, eu não costumo falar, mas sim, então no começo do canal ainda eu tive esse pequeno contato, mas ela veio a falecer um tempo depois e aí sim foi uma tristeza muito grande.
Não, né, assim, a gente sabe que as pessoas vêm e vão, mas pela contribuição que a Carol Sim. Collins deu. A obra dela permanece, né? Não, Imortal. o trabalho que ela fez para a transformação da cromatografia no Brasil, eu digo, a gente não estaria aqui falando o que a gente está falando hoje se ela não tivesse feito o que ela fez na década de 80 e 90. Então, sim, ela é um nome, ela é muito importante. E sim, eternizou, né, o trabalho dela aí dentro da cromatografia. Lógico, as pessoas mais novas talvez não conheçam, mas... Então... calma aí, cara. Mas... Não, eu falo assim, as pessoas mais novas assim, não têm uma noção do trabalho que ela fez. Eu tenho né? 15 anos, o que você... Não, eu também, mas enfim. Ela foi uma pessoa muito, muito importante. Legal. E eu tive um pequeno contato com ela. Eu conheci ela numa escola de cromatografia aqui, escola de separação, que a Unicamp sempre promove, né? Ainda tem. Antes era de inverno, depois virou de verão, eles mudam ali a estação do ano que ocorre, mas eu fiz uma escola de inverno uma vez e ela estava presente e eu pude ir lá e falar um oi para ela e tal. Que bom. Expressar, mas como eu falei, não registrei o momento em foto. Mas, enfim, só saímos aí dessa parte. Mas, não, assim, só para te dizer que não tinha forma melhor da gente encerrar esse episódio fazendo memória a quem foi a Carol Collins, até para situar você que está chegando agora no assunto e entender todo esse contexto aí por trás. Sim, fico realmente muito feliz. Tive a oportunidade de encontrar pessoalmente com ela em 2012, num congresso. E, enfim, ficam aí os registros, a imortalidade da obra. E a dica, mais uma, para você também poder acompanhar toda a história dela, a trajetória que ela fez aqui no Brasil. Só retomando do livro, né? A gente acabou entrando na história. O livro dela, ele é um livro de cromatografia. Então tem... que não é só dela, né? São vários autores, mas é que como ela traz esse nome dentro da cromatografia, o pessoal acaba atribuindo, a gente fala, é o livro da Carol Collins. É que aí tem o capítulo de cromatografia líquida, mas tem de cromatografia gasosa e tal. Então é um bom livro, ele é bem introdutório ali no assunto e acessível, né? Você consegue ter uma linguagem ok. É que o pessoal às vezes pega ele achando que é um livro de cromatografia líquida, não é, ele fala até de cromatografia em camada delgada, em papel, etc., gasosa, fala de espectrometria de massa, se eu não me engano também. Mas é um bom livro, né? Eu acho que é válido. Eu tenho um também, não tenho autografado, mas eu tenho ele. Né? Sempre tive, é um bom livro para quem trabalha com cromatografia. Enfim, mas de livro, Introdução à Cromatografia da Carol Collins, Introduction to Modern Liquid Chromatography do Snyder, que é a principal obra dele. Do Joaquim Weiss, que eu falei para vocês, ele tem várias publicações, mas ele é mais também focado em cromatografia iônica, tá? Mas ele também tem vários livros ali, coisa boa. Material das próprias empresas que fornecem equipamentos e afins ali. E a gente, né? Que acho que hoje a gente contribui um pouquinho aí com isso. A gente traz um material mais direto e às vezes mais mastigado para o pessoal. Tanto a sua página, né? O Proton Action tem bastante coisa lá. Como a minha, tanto no LinkedIn eu tenho alguns artigos. E você também tem TikTok, não tem? Tem. A gente falou de gerações mais... Sim. Cada um de nós com 15 anos, então tem 30 anos aqui nesse estúdio, né? Exato. Mentiroso. Eu não gosto de falar de data, mas beleza. Então, assim, no meu TikTok também, você que é dessa geração mais recente, no Domínio também, o Proton Action, tem também material, conteúdo aí gratuito sobre cromatografia e espectrometria de massas. Olha só, YouTube, TikTok, LinkedIn, Instagram, tá lá. O que inventarem, a gente está entrando, né? Exato, a gente vai acessando aí. Miller, muitíssimo obrigado aqui pela sua presença, pela sua contribuição, pelo enriquecimento que você trouxe ao conteúdo aqui do canal. Então, é mais um episódio para você, nos seus estudos, poder contribuir, poder ter acesso. Me faltam aqui palavras realmente para te agradecer por toda a contribuição que você fez, não só para este episódio, mas no episódio anterior e até mesmo na razão de existir do Proton Action em todas as vertentes que ele hoje existe, a empurrão que você me deu lá atrás. Não, eu, como comentei já da outra vez, fico muito feliz com o convite. Acho que isso é muito importante, a gente dividir essa vontade de ensinar o pessoal e trazer o conhecimento. Porque, querendo ou não, a gente sofreu tanto quando a gente começou e não quer que o pessoal passe por isso ou minimize esses efeitos aí.
Então, fico muito feliz de novo de ver a dimensão do canal, estar aqui, sentado aqui, né? Fazendo um podcast sobre esse assunto. Antes a gente se entrevistava, era tudo remoto. Lá eu fazia no meu quarto, né? Exato, Improvisava, agora tem um estúdio, então tá vendo? É bem assim. Eu também comecei na minha cozinha, que era mais silenciosa lá. Mas é legal ver o crescimento e fico muito, muito feliz das oportunidades aqui, da gente poder dividir o conhecimento, contribuir aí com o pessoal. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E, claro, fico à disposição para as próximas aí. Episódio. Mas quem manda são eles, né? Vocês que vão decidir aí, então. Se não chamar, a gente não tem. Assim, funciona. Bom, deixo aqui novamente, vou reforçar. Se você não está inscrito, se inscreve no Protonection aqui no YouTube e lembra de ativar as notificações. Aí toda vez que tiver um conteúdo novo, o YouTube vai te lembrar. Até o próximo vídeo. Abraço, Protonado!